já o convite do Gilberto. É engraçado que a gente vai preparando a palestra, né, durante a semana, e as coisas vão se encaixando, porque até as mensagens de hoje têm a ver, né, relativamente com o que eu preparei. Uma mensagem que fala de ser útil, né, uma mensagem que fala de fé. Para essa manhã, não sei se falei à noite, eu estou acostumado à noite geralmente, né, mas para essa manhã eu separei uma parábola do Evangelho, conhecida, mas talvez um pouco não tanto explorada, que é a parábola da figueira seca. Então, conta no Evangelho que Jesus, chegando a uma certa cidade, em Betânia, se eu não me engano, ele teve fome. E de longe ele viu ali uma figueira, uma árvore frutífera, e foi lá buscar o fruto, né, para matar a sua fome. Chegando lá, não tinha figos na figueira, a figueira estava sem os frutos. E Jesus então amaldiçoa essa figueira e fala assim, que nenhum fruto há de nascer mais de você, né? E no outro dia, os apóstolos passando ali pela figueira, Pedro fala assim, mestre, olha a figueira que você amaldiçoou, ela está seca, até a raiz. E ele fala assim, pois então, se vocês tiverem fé, vocês poderão dizer a uma montanha, passa daqui para lá, e assim acontecerá. Isso parece meio estranho, assim, né? Uma parábola, Jesus amaldiçoando uma árvore, e lá no meio da parábola vai até falar assim, que não tinha frutos, porque não era época de frutos, né? Aqui a gente sabe, a árvore tem a época de dar frutos, depois ela para, depois volta, é cíclico, né? E é engraçado que essa parábola está num capítulo que fala sobre fé, ela é até meio diferentona assim, né? Mas o que Jesus quis dizer com essa parábola? Os espíritos de Kardec vão explicar que a figueira seca, ela representa tudo aquilo que parece, mas não é. Todas aquelas ideologias, todas aquelas ideias, aquelas pessoas, inclusive fala do palestrante, né, que às vezes fala bonito e tudo mais, mas não é nada daquilo. Quer dizer, a mensagem, quem ouve, aproveita a mensagem, né? Mas se o palestrante não se propor a viver também conforme a mensagem, ele é uma figueira seca. Então, essa é a relação da figueira seca com o dia a dia, digamos assim. Tudo aquilo que é baseado na ilusão vai secar um dia. Essa mensagem, uma das mensagens, né, dessa parábola. E a outra mensagem é a mensagem de fé, porque ele amaldiçoou e no outro dia ela está seca, né? Os apóstolos se assustam assim. Então, se vocês tiverem fé, vocês podem dizer a uma montanha, passa daqui para lá, e ela passará. O que são essas montanhas que a gente manda passar daqui para lá? O que são essas montanhas que a fé consegue remover, senão as nossas dificuldades? Muitas vezes temos dificuldades, mas nos falta a fé para superá-las. A gente vai se acostumando, vai falando assim, eu sou assim mesmo, né? Já faz tanto tempo que eu sou assim, não mudo mais não. E às vezes não muda realmente, porque se nós não tivermos fé em nós mesmos, que somos capazes de mudar, a gente não faz esforço. E ninguém vai fazer esforço por nós. Às vezes até tem pessoas que insistem, né, que pelejam, né, como diz lá em Minas, fica pelejando na gente, faz tudo para que a gente dê certo. Mas se a gente não tiver fé na gente mesmo, não dá certo. Porque temos o nosso livre-arbítrio. E se tem uma coisa que Deus e a espiritualidade respeita, é o livre-arbítrio. Tanto que a gente olha a história do mundo e está cheio de tragédia.
Por que elas não foram impedidas? Porque temos o livre-arbítrio, porque vivemos num mundo de provas e expiações, onde já fizemos muito mal, então, consequentemente, sofreremos ainda algum mal, mas precisamos nos propor, com fé, a mudar, a ter um novo horizonte para nós, porque senão ninguém vai fazer por nós. Só que a grande mensagem confortadora do Espiritismo é que não existe pena eterna como a gente acreditou por muito, muito tempo. Então o Espiritismo vem trazer uma realidade de reencarnação, onde erramos sim, mas temos uma nova chance, temos uma nova oportunidade. Muitas vezes não precisa nem esperar outra encarnação, né? Nessa vida mesmo já temos uma nova oportunidade, mudando o pensamento, mudando o sentimento, mudando as atitudes. Agora, não é de repente, é devagar. A gente fica ansioso, hoje em dia a gente quer tudo imediatista, né? Quer tudo de imediato, e a gente se frustra às vezes quando a gente faz uma prece e não é atendida no dia seguinte. Fala, não adianta nada fazer prece, né? Eu fiz uma prece, não aconteceu nada. Como se fosse um dia só. A gente tem que viver num estado de prece, né? Viver num estado de bonança, e aí os frutos começam a vir. Agora, um outro ponto dessa palestra que eu achava difícil de entender era, mas se não era tempo de figo, né? Por que Jesus amaldiçoa a figueira? Não é culpa dela, não é tempo de dar figo. Como que ele vai querer o fruto de uma árvore que não está na época, né? Acho que a manga, se eu não me engano, é no final do ano, né, mais ou menos. Agora, lá no meio do ano eu vou querer, como é que eu vou arrancar a árvore, porque... Mas, isso até parece contraditório, mas vem trazer para a gente uma ideia de que o cristão não pode ter a sazonalidade que a árvore tem. Porque o bem, a gente não pode falar assim, agora eu vou fazer o bem, lá para o meio do ano eu paro, aí lá para o final do ano eu volto a fazer o bem de novo, né? Igual a árvore dá os frutos. Porque quem já consegue fazer algum tipo de bem, não pode entrar num processo de sazonalidade igual a árvore. Jesus disse que veio para que haja vida e vida em abundância. Então tem que ser uma árvore abundante, que vai dando frutos o ano inteiro. Porque quando Jesus precisar da gente, a gente tem que ter o fruto aqui, estou com fome, toma aqui o fruto, estou pronto. Agora, se a gente ficar fazendo o bem, né, aos solavancos, como diz, muitas vezes a espiritualidade não vai poder contar com a gente. Igual tem uma historinha, né? O rapaz vai reencarnar, né? Faz uma lista de 500 coisas, dificuldades que ele queria passar porque estava se achando um grande pecador. A espiritualidade fala assim, não precisa das 500 não, você vai ter uma dificuldade, você vai ser médium. Dos 30, não vai ser nem de infância, vai começar ali por volta dos 30 anos, vai começar a aflorar alguma coisa, e 30 anos de trabalho na casa espírita, tá bom pra gente. Combinado? Combinado. Ele fica feliz, aceita, assina qualquer termo, né? Vem para a casa espírita, durante a vida, depois de uns 2, 3, 4 anos ali de atividade mediúnica, ele começa a ficar cansado, começa a achar que está sendo explorado, começa a achar que já fez demais e abandona o trabalho. Quer dizer, prometeu 30 anos, ele tinha feito uma lista com todas as misérias possíveis. Depois aceitou os 30 anos de mediunidade feliz. Depois de 4, 5 anos, abandonou. E aí a espiritualidade, que estava num trabalho danado para levar um amigo infeliz até a casa espírita, depois de muito tentar, e conseguiu levar um amigo infeliz até a casa espírita para receber atendimento desse médium, chega lá, o médium não estava. Claro, a história fala de um médium, né, mas podemos estender isso a todos os trabalhadores, né, do bem, não só na casa espírita, mas em qualquer lugar. Porque
a gente consegue contar com as pessoas quando são previsíveis. Agora, já viu aquela pessoa que às vezes a gente fala assim, ó, o fulano, a fulana, a gente pode contar, mas não é sempre, né? Se tiver num dia bom, a gente pode contar com ele, com ela. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado dentro do trabalho do bem. Não ter essa sazonalidade que a árvore tinha, de dar frutos apenas uma época. E eu separei aqui minha colinha aqui que eu vou lendo, mas é igual uma história que o Divaldo conta, né? Que ele fala que ele sai de uma palestra, uma conferência, cansado, já quase na hora do almoço. Aí Joana aparece para ele e fala assim, Divaldo, estou precisando de um favor seu. Eu preciso que você leve, talvez alguns conheçam essa história já, mas ela fala, eu preciso que você leve um botijão de gás para uma moça nesse endereço aqui. Ele olhou o endereço, em Salvador, no fim da cidade, no fim do mundo. Ele dá aquele sorriso amarelo, ele fala que estava com fome, Divaldo é muito cômico, né? Ele fala assim, eu estava com fome, né? E eu olho, nossa, nesse endereço. Aí a Joana fala assim, o que foi, Divaldo? Aconteceu alguma coisa? Estou achando que você está hesitando, né? Sabe como é que é, né? A gente está cansado. Divaldo, vou te contar uma coisa que eu não deveria. Mas, algum tempo atrás, hoje de manhã, uma mãe que cuida dos filhos em situação precária, fez uma prece com tanto fervor, olha a fé agindo, fez uma prece com tanto fervor, pedindo um botijão de gás. E quem está mandando executar essa prece é da Ordem de Maria. Tinha uma lista de pessoas, o seu nome estava lá nos últimos da lista. Você não precisa ir, você tem seu livre-arbítrio, mas eu não garanto que o seu nome vai estar nessa lista na próxima vez. Aí ele dá uma risada assim, ele entende, né? E vai. Quer dizer, olha a fé daquela mulher que rezou e foi atendida. Porque a gente acha que não. Mas acontece esse tipo de coisa. A espiritualidade usa, se não, claro, o Divaldo é um médium ostensivo e tudo mais, mas usa, não só os médiums, usa as pessoas do nosso dia a dia para fazer as coisas. Influencia, assopra ideias nos nossos ouvidos. Às vezes a gente está assim, eu vou passar no fulano ali e ver se está precisando de alguma coisa. Se a pessoa está precisando de alguma coisa. O que é isso? É fé. Isso não é a gente ficar se achando bom ainda, né? Nossa Senhora, que boa ideia que eu tive, né? E se acha muito caridoso. Mas às vezes a espiritualidade está usando a gente. E que a gente fique feliz, né? De poder ter sido um instrumento do bem. Porque às vezes a pessoa bate na nossa porta, às vezes a gente nem pergunta o nome. Dá qualquer trocado lá só para despachar a pessoa, né? Sem nem perguntar o nome. Às vezes a pessoa quer só conversar, dá qualquer dinheiro lá, despacha e fica se achando, né? Nossa, como eu sou caridoso. Aí a pessoa volta no outro dia. A gente acha meio estranho, né? Ó, já ajudei ontem, né? Mas tudo bem, dou um dinheirinho lá para despachar a pessoa também, né? Aí já é um caridoso, mas já estou sendo muito. Aí essa pessoa volta lá no terceiro dia, a gente já fica irritado. Não, mas peraí, todo dia? A pessoa está me enganando, né? Então, olha como que é a nossa caridade, né? Se a gente for pensar, Chico Xavier, né, o grande exemplo do Espiritismo, iam pessoas todos os dias na porta dele. Não era uma, não, eram dezenas. Ele jamais tocou ninguém de lá. As mesmas pessoas, muitas vezes. Por quê? Porque sabe que ali era uma fonte inesgotável. Não de dinheiro, mas de amor, de carinho. As pessoas queriam ficar ali ao lado dele, queria sentir aquela luz que nós não conseguimos produzir e queria compartilhar um pouco da luz dele, né? Se pudesse até roubar um pouquinho da luz para pegar para a gente. Mas por quê? Porque ele já percorreu uma estrada de amor e fé para hoje ter aquela luz. A gente tem a nossa a percorrer ainda.
E é possível, a gente vai chegar lá. Tem que ter um pouquinho de fé e paciência, né? Porque não é de repente. E dando continuidade, né, a essa questão das nossas obras, foi até legal porque a mensagem fala disso, né? Em Temporada Cristã, que é um livro escrito pelo Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E essa historinha chama, eu vou dar uma picotada nela aqui, mas a historinha chama O Ensino da Sementeira. E ele vai falar assim: certo fazendeiro muito rico chamou o filho de 15 anos e disse: filho meu, todo homem apenas colherá daquilo que se plante. Cuida de fazer o bem a todos, para que sejas feliz. Então ele deu um conselho, 15 anos, deu um conselho para o filho fazer o bem, porque a gente só colhe aquilo que a gente planta. O filho ouviu, né, um menino inteligente, e aí ele falou assim: então vou fazer alguma coisa de bom. Foi, morava num lugar rural, assim, achou uma muda de caju lá, plantou um cajueiro. Regou, cercou ele, plantou lá, cajueiro. Daqui a pouco, decorrido uma semana, recebeu um dinheiro do pai. Fez o aniversário, talvez, não sei, recebeu um dinheiro do pai lá. E olha como é que era uma pessoa espirituosa, assim, uma pessoa que gostava de fazer as coisas. Aí foi na cidade, tinha uma fonte de água lá, meio desprotegida, meio que sendo sufocada. Ele limpou o terreno e com aquele dinheiro ele mandou cercar e proteger aquela fonte de água também. Porque tinha uns trabalhadores ali que se serviam dela e ele, com aquele dinheiro, manda proteger a fonte. Mais para frente, né, quando completou a maioridade, reparando que vários mendigos por ali passavam ao relento, acumulou as dádivas que recebia dos familiares e edificou o reconfortante albergue para asilar viajores. Então era uma pessoa sensibilizada com a natureza, com os recursos e com o próximo, né? Viu que tinha muita gente ali sem abrigo. Quando ele fez a maioridade, ele tinha algumas economias, mandou construir um abrigo. E depois, com as ocasiões da vida, né? Aqui não vou entrar nos detalhes, mas a mãe morre, o pai perde tudo, as irmãs vão embora, ele começa a se revoltar com a vida. Muito, muito comum, né? Enquanto está tudo bem, é fácil a gente ser bom, mas quando começam as dificuldades, aí que vem a prova. Por isso que a gente está no mundo de provas e expiações, porque as provas vêm. Se fosse no mundo feliz, só ia ter felicidade, mas o mundo de provas e expiações, adivinha, tem provas e tem expiações. Então, muitas vezes, quando as provas vêm, a gente faz igual o menino, fica revoltado. Começou a trabalhar, ganhou bastante dinheiro, mas sempre com aquele sentimento de revolta. E nunca mais, como ele fala aqui, nunca mais cogitou de semear o bem. Pegou todo o dinheiro que ele ganhava naquele trabalho dele, ganhou muito dinheiro, fala aqui, e foi viver a vida. Acontece, porém, que o equilíbrio do corpo tem limites. Ele começou a se jogar aos excessos da vida. E a sua saúde se alterou de maneira lamentável. Apareceram-lhe feridas, não podia alimentar-se regularmente e perdeu a fortuna que possuía através de viagens e tratamentos caros. Como não fizera afeições, foi relegado ao abandono. Juntou muito dinheiro, gastou toda a saúde do corpo e depois teve que gastar todo o dinheiro cuidando da saúde. E como ele não tinha feito amigos, né, a pessoa vive ali uma vida material, puramente, ficou ao abandono. E aí ele sentiu falta, sentiu saudade de casa. Lembrou quando ele era menino, do pai, da mãe, da fazenda. E ele resolve voltar. Fez longa excursão a pé. Transcorrido muitos dias, chegou ao sítio de outro tempo. E olha aqui que ele encontra. O cajueiro que plantara
convertera-se em árvore dadivosa. Encantado, viu-lhe os frutos tentadores. Aproveitou para matar a própria fome e seguiu para a vila. Tinha sede e buscou a fonte. A corrente cristalina, bem protegida, afagou-lhe a boca ressequida. Ninguém reconheceu, tão abatido ele estava. Em breve, desceu a noite e sentiu frio. 2 homens caridosos ofereceram-lhe os braços e conduziram-no ao velho asilo que ele mesmo construíra. Quando entrou no recinto, derramou muitas lágrimas, porque seu nome estava gravado na parede, com palavras de louvor e bênção. Então, olha só, tudo aquilo aquele conselho que o pai disse, né? O que você planta, você colhe. Tudo aquilo que ele havia plantado, ele estava colhendo agora em próprio benefício. O cajueiro matou a sua fome, a água matou a sua sede e o asilo acolheu durante o frio. Em breve, já li aqui. Ele falou assim: deitou-se e dormiu. Em sonho, viu o espírito do pai. E o pai fala com ele: aprendeste a lição, meu filho? Sentiste fome, o cajueiro te alimentou. Tiveste sede, a fonte te saciou. Necessitavas de asilo e foste acolhido. Abraçando com ternura, acrescentou: por que deixaste de semear o bem? E ele não soube responder. Só chorou. Chorou, aquele choro, né, que lava a alma. Acordou muito tempo depois, com o rosto lavado em pranto, e quando o encarregado do abrigo lhe perguntou o que desejava, informou simplesmente: preciso tão somente de uma enxada. Preciso recomeçar a ser útil, de qualquer modo. Então é uma historinha só para nos lembrarmos que a gente colhe aquilo que a gente planta, tanto no mal, mas no bem também. Mesmo que a gente plantou há muito tempo, uma hora a gente vai se reencontrar com aquela boa semente que a gente plantou. E aquilo possa servir para a gente continuar a nossa plantação, né? Se lembrar que eu posso fazer alguma coisa de bom. Eu posso oferecer não só o dinheiro, né? Não só o pão material, mas eu posso oferecer uma palavra. Às vezes a gente reclama tanto, né? Como tem um rapaz que eu vi na internet falando assim: o pessimista, além de tudo, é um preguiçoso. Porque o pessimista, ele sempre está falando assim: ninguém faz nada, alguém tem que fazer alguma coisa. Nunca é ele que tem que fazer alguma coisa, é sempre o outro, né? Então a gente e é um problema, porque a gente vai viciando, né, o pensamento pessimista, e a gente vai vendo só coisas ruins ao longo da estrada, né? Então tem um jardim bonito assim, mas tem um mato ali, e a gente fala assim: lá, tá vendo? Ó, tem um mato aqui, ó, ninguém tirou o mato, ó. Quem plantou as flores esqueceu do mato, e fala do mato. Eu acho até gozado uma vez, teve uma viagem, 2 amigos meus viajaram juntos. Eu perguntei para um como é que foi a viagem. Parece que foi um desastre a viagem. Não, porque tinha um rapaz que falava assim, a gente foi num lugar que tinha um negócio errado, e o fulano, nossa, que viagem ruim, né? Aí eu perguntei para o outro: a viagem foi maravilhosa. Eu falei: nossa, espera aí, será que foi a mesma viagem, né? Mas, nossa, se falou das coisas boas e das belezas, foi para um lugar bonito, de natureza, assim. Olha só, como que é, quer dizer, os dois estavam no mesmo lugar, mas a visão de um estava para um lado e a visão do outro estava para o outro lado. Então, que a gente possa sempre ter esse cuidado, né, de olhar as coisas boas ao longo do caminho. Agora mesmo, quer dizer, eu não moro num lugar grande, eu estou em Jales, né, cidade pequena, mas só de entrar aqui assim, eu falei: nossa, tem um laguinho, né, ali, tem um laguinho com uns patinhos, que bonito, Jales não tem isso, né? Eu pensei. E fiquei encantado, né? Porque eu gosto dessa coisa mais pacata, assim. Quer dizer, mas Jales tem coisas boas também. Mas é aprender a ver as coisas bonitas, né? Porque tem gente que fala assim: não, nossa, estou doido, eu não aguento mais ficar aqui, não aguento o povo dessa cidade, não aguento essa cidade. A pessoa não aguenta nada, né? Aí você começa a ver que o problema não são as pessoas, não é o lugar, é a própria pessoa.
Quer dizer, será que os outros aguentam a gente? A gente se faz essa pergunta, né? A gente não aguenta, sempre o problema está fora, né? Vamos tentar olhar um pouco para dentro. Será que o problema não está um pouco na gente? Mas com fé e humildade, a gente tem que ter humildade para olhar os nossos próprios defeitos. É difícil, mas a gente consegue. Porque o orgulho, ele tampa os nossos olhos e a gente não consegue, né? A pessoa vem e fala assim, você é orgulhoso. Onde já se viu falar que eu sou orgulhoso? Né? Você é egoísta. Imagina que a pessoa já se revolta, né? E se a gente for parar para pensar, não, tudo bem, né? Eu sou talvez um pouco orgulhoso mesmo, né? Mas estou melhorando, né? Já estou fazendo algo de bom. Porque às vezes pegamos os recursos que são emprestados pela divindade e enterramos eles, como nos conta a parábola, né, dos talentos. Resumidamente, um senhor muito rico vai viajar e decide distribuir o seu dinheiro ali com os empregados. Então, para um, ele dá 10 talentos, para o outro, ele dá 5 e para o outro, ele dá 2. Em algumas versões fala 5, 3 e 1, mas enfim. Para uma pessoa, talento é uma quantidade de dinheiro, né? Então, para um servo, ele dá muito dinheiro, para o segundo, ele dá uma boa quantia e para o último, ele dá um pouquinho só. E a parábola fala assim, ele distribuiu os talentos de acordo com a competência de cada um. E aí ele vai para a viagem, a hora que ele volta, ele vai tomar conta, né, do dinheiro dele. Aquele que recebeu muito fala assim, olha, eu peguei esse dinheiro, investi, multipliquei ele, toma aqui os seus 10 e mais 10. O segundo, a mesma coisa. Olha, eu investi, eu plantei, toma aqui seus 5 e mais 5 que rendeu. Aí chega no último, ele fala assim, Senhor, eu sei que você é muito, muito bravo, você é tirânico, fiquei com medo, eu enterrei o dinheiro que você me deu. Então toma aqui ele de volta, né? Porque fiquei com medo de perder. Então com medo ele pega e enterra o dinheiro. E o Senhor vai falar assim, mas se você sabe que eu sou tão bravo, por que você não deixou pelo menos com os banqueiros, pelo menos uns juros ali a render? Mas você ficou com medo. Deu o seu dinheiro e deu para aquele que tinha muito, né? A quem muito tem, muito será dado. A quem pouco tem, até o pouco lhe será tirado. Ele não teve fé que ele era capaz de fazer alguma coisa com aquelas bênçãos que o Senhor tinha lhe dado. E enterrou o próprio talento. E quais são esses talentos que a gente enterra, né? A gente enterra, muitas vezes, os próprios recursos financeiros, né? A gente vai gastando de qualquer forma, mas muito mais valioso do que isso, a gente enterra a nossa saúde, a gente enterra as nossas relações afetivas, relações de amizades. A gente vai enterrando coisas preciosas que Deus nos deu. Às vezes a gente fala assim, fulano é muito difícil. A gente quer se afastar das dificuldades, né? Tiago, logo após a partida do Messi, né? Tiago, tem uma hora que ele está cansado, ele fala assim, quer saber? Eu vou me isolar. E se isola. Está muito difícil a vida. Aí, de repente, Jesus aparece para ele. Ele fica, né, encantado. Amava o mestre. Mas Jesus passa reto por ele. Ele fala, mestre, você não está me vendo aqui? Não, estou te vendo, Tiago. Mas eu estou indo lá para a cidade. Eles estão precisando de mim. Eles não precisando que eu fique contemplando as estrelas. Eles estão precisando de trabalho lá. Aí Tiago entendeu a lição. E no outro dia, assim como o menino aqui, volta para a casa do caminho. E quando Pedro acorda, Tiago está lá varrendo. Quer dizer, ele ia enterrar um talento valiosíssimo dele, que era o contato com as pessoas, que era a oportunidade de fazer o bem. Porque às vezes a gente tem medo, de nós mesmos. Com esse pensamento, né, que a gente vai se sabotando, né? Não, mas não dou conta, vão descobrir que eu não sou bonzinho, vão descobrir que eu não sou perfeito. Mas ninguém aqui é. E eu estou aqui falando, né, preparei uma palestra, mas eu tenho um tanto de defeitos.
E é até engraçado, não sei se o Gilberto passou por isso também, mas quando eu comecei a fazer umas palestras, eu tinha isso, né? Ficar, nossa senhora, estou falando aqui, mas essa semana, estou falando de paciência, essa semana eu briguei com meu irmão. Nossa, mas é um trabalho, assim, é justamente, né? Aqui, eu estou falando para mim, né? Eu sou o primeiro que ouve, né? O mais perto da boca é o meu ouvido. E se a gente não se propor, a gente vai deixando para depois. E quando vem o Senhor prestar contas, o que a gente fez? A gente enterrou. Quer um talento maior que a própria existência? E os espíritos amigos dizem que o maior arrependimento, em geral, é o tempo perdido. Chega do outro lado, nossa, eu tive uma encarnação, estava, como diz, com a faca e o queijo. Desperdicei. Fiquei esperando o momento certo de agir. Fiquei esperando o momento certo. E mal sabia eu que era agindo que o momento certo chegaria. Desperdicei a encarnação. Aí faz uma lista com 500 dificuldades. A espiritualidade fala, não precisa das 500, precisa só de uma. Você vai ser médium, vai trabalhar por 30 anos. E aí, é aquela historinha que eu contei no começo. A gente pede uma existência depois, até com mais dificuldades do que essa, para poder fazer render aquele tempo perdido, né? Aí já viu algumas pessoas que não param? A pessoa está o tempo todo ocupada, a pessoa às vezes pede dificuldades. Olha, eu já me perdi muito com dinheiro, não me dê dinheiro. Aí aquela pessoa trabalha, junta um pouco, o carro quebra. Juntou mais um pouco, deu uma infiltração. Aí junta mais um pouco, quer dizer, mas a pessoa, às vezes a gente olhando de fora fala assim, nossa, eu não daria conta. Mas o espírito que está naquela situação pediu aquilo. Por isso que muitas vezes, quando a gente julga, né? Nossa, olha a vida daquela pessoa, é tão difícil. Cuida dos filhos custosos, né? Nossa, que dificuldade. Mas para aquele espírito, será que é uma dificuldade? Por que é uma dificuldade? Materialmente talvez seja, mas aquele espírito que pediu e que veio com amor para aquilo, às vezes ele está fazendo aquilo de coração alegre, porque ele está ganhando a existência. Já deixou muitas existências aí no ócio e pede o trabalho e fica feliz com aquilo. Então que a gente nunca seja como a figueira que seca na hora que Jesus mais precisava, porque é essa a mensagem. A hora que Jesus mais precisava do fruto, não tinha. A hora que a espiritualidade mais precisa da gente para quebrar um ciclo, às vezes, de raiva, de irritação, a gente põe mais lenha na fogueira, né? Vem a pessoa reclamar do outro, a gente nem conhece o outro, já começa a dar razão. Nem conhece a versão do outro, já começa, né? Pôr aquela lenha na fogueira ali e o fogo vai só aumentando. E às vezes a espiritualidade tinha colocado a gente no caminho daquela pessoa justamente para quebrar aquele ciclo. Não, deixa isso para lá, né? Não, esfria a cabeça primeiro. A gente já vai, porque a gente coloca o que nós temos dentro de nós mesmos também, né? Que a gente possa ficar atento a essas oportunidades que a vida nos dá de fazer o bem. Porque como Jesus... Kardec pergunta, né, no Livro dos Espíritos, o que é o bem, né? O que é a caridade como Jesus entendia, não como nós, né? Porque às vezes caridade para a gente é dar um dinheiro e tá bom. Mas como que Jesus entende a caridade? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, agir com benevolência, ser útil com benevolência, indulgência, para entendermos que nós não somos como os outros gostariam e os outros muitas vezes não são como nós gostaríamos que sejam. E indulgência com as imperfeições, tanto dos outros quanto com as nossas. Porque aquele muito crítico das imperfeições alheias, quando não tem mais ninguém para ele criticar, adivinha quem que ele vai criticar? A si próprio. Aí começa a colher os próprios frutos. O fruto da própria semente. Critica. Daqui a pouco começa a olhar para dentro, começa a se criticar e entra num processo, talvez ali obsessivo, e é às vezes dolorido.
e perdão das ofensas. E perdão das ofensas, muitas vezes, não é a pessoa me fez o maior mal do mundo, está tudo bem, está certo. Não. Mas não carregar o sentimento de vingança que a gente carrega muitas vezes. Deixa seguir a vida dele, deixa seguir a vida dela. Porque o perdão é importante para quem perdoa, não para quem é perdoado. Quem é perdoado, muitas vezes, nem queria o perdão. Agora, quem não perdoa, vive com aquela brasa na cabeça. É igual segurar uma brasa e querer que queime o outro. É isso que acontece quando a gente não perdoa. Então, benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. E assim, a nossa figueira, a nossa árvore, o nosso cajueiro, como o menino planta, começa a dar frutos. Às vezes, timidamente, mas com o tempo, como Jesus disse, em abundância. Porque Ele disse que veio para que haja vida, e vida e abundância. Então, que assim como o sol dessa manhã, né, a luminosidade que é abundante nessa cidade, que a gente possa também viver uma vida em abundância, uma proposta de abundância, de felicidade, de trabalho e na prática do bem. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, mais uma vez. Que assim seja.